Copa do Mundo, ela serve também, não é só para mim, só para o Ivan, só para os meninos, ela serve muito como marcador de tempo. Você lembra, estava em tal local, ou seja, é muito um ponto marcador que a gente usa no nosso dia a dia de memória afetiva, de memória negativa, são marcos. É inevitável, a cada 4 anos tem, sempre era naquele período de junho, novamente isso vai torcer o familiar, vai torcer até movimentação de rede em cima de futebol e de Copa do Mundo FIFA, que a gente está monitorando também, e a gente vai falando sobre esse assunto aí quando aparecer, cara. Por isso fica aqui o repúdio à FIFA, que quer botar de 2 em 2 anos, ou de mudar para 6 em 6. Não pode, tem que ser de 4 em 4 e pronto, acabou. O pessoal tá lembrando de outras conquistas. Aqui, 94, eu tava em Cancún, imagina a bagunça, cheia de brasileiros ainda, a Selma também. Nossa, 94 foi um período tão difícil, não tinha sofá na minha casa. Eu me lembro que a gente assistiu a Copa ali, tinha TV, mas não tinha sofá. E a gente assistiu sentadinho no chão, olha que coisa. Ô Guto, mas vamos voltar aqui para os nossos temas, né? Vamos voltar desse mergulho no passado, porque a realidade, Guto, não tá muito fácil, não. A gente teve queda do presidente da Caixa Econômica Federal e escândalo aí, denúncia de assédio sexual. Isso tomou as redes também, né, Guto? Tomou, Carla, e tomou. Vamos em 2 aspectos que é bem interessante a gente falar. Primeiro que o assunto do presidente, do assunto do presidente da Caixa, ele durante 12 horas chegou a ser 40% de tudo que se postava sobre o governo federal. Só para a gente entender. É um assunto que engoliu as demais pautas. Ele vinha numa crista onde 63% de críticas diretas, achando comportamento abominável, etc. e tal, e 8% eram presentes em perfis de apoio ao presidente. Era gente que falava, o Bolsonaro não tem culpa disso, fora esse presidente. Ou seja, é um assunto que até mesmo aquele espírito de corpo, de defesa, não apareceu. E o que chama mais a atenção nesse assunto, que acho exemplar para a gente entender esse assunto do presidente da Caixa, Carla. A gente tem uma bolha de controle de perfis que não postam sobre política. A gente fala brincando que é a bolha das receitas e dos gatinhos. São 500 mil perfis que a gente fica acompanhando e dificilmente esses perfis se mobilizam por alguma coisa de forma gritante. Para a gente entender, o assunto do presidente da Caixa nesses perfis foi maior do que o da atriz que a gente também estudou no assunto lá da Clara Castanho, ou seja, 23% de discurso aparentando nessa bolha que não se posiciona sobre política, ou seja, o assunto do presidente da Caixa foi um assunto pesadíssimo, fora, muito além do peso eleitoral que isso possa ter, Carla. Foi pesado, veio numa continuidade de diversos assuntos, de violências contra a mulher, e aqui não é papo de esquerda, de direita, não. São fatos o que a gente vem vendo na mídia e vem vendo com repercussão em redes sociais. Carla, Ivan, passando a bola aí para vocês. E aí eu já vou devolver de novo, já que a gente estava falando de futebol antes. Ô Guto, agora, eu queria fazer um gancho aqui com os 2 assuntos, ainda falando sobre isso, porque a gente teve o caso da Clara Castanho, e eu queria saber como é que você percebeu também, não só a questão em relação aos assuntos, mas de onde surgem esses fatos que começam a viralizar nas redes, porque ambos foram publicados pelo portal Metrópolis, né? E no primeiro caso, com toda a justiça e com toda a razão, o Metrópolis foi muito criticado, assim como o colunista que publicou primeiro as informações sobre a Clara e depois a questão do presidente da Caixa, né? Se isso muda também em relação à fonte da notícia. A gente entender a fonte, entender o carteiro, o mensageiro e a recepção e por que existe. Assim, mais até do que buscar culpados, é buscar soluções no entendimento. Primeiro, o assunto da Clara Castanho foi tão forte, não foi só por ter sido trending topic mundial, foi um assunto lá não é só são 500 mil tweets, é um assunto que ele simplesmente foi a maior repercussão pessoa física fora futebol em 48 horas no tweet do Brasil esse ano. É para a gente entender a explosão do que foi o assunto. Envolver 4 milhões de engajamentos é uma coisa pesada. O legal e o interessante, você tem 70% de massa de apoio.
de pessoas que se solidarizaram com ela, independente do que tenha acontecido, estamos juntos, é isso, não pode ser julgada, defesa da mulher. Agora, mais do que 3% que a condenaram, eu acho que a gente não precisa entrar nesse mérito, que isso é realmente uma coisa que às vezes você pode achar como troll. O que me chamou a atenção, tem 70% de apoio. Agora, a condenação dos que divulgaram chega a 85% do volume desse assunto. Ou seja, é bem interessante a solidariedade, mas o desejo de punir quem fez o assunto é muito pesado, é maior do que o apoio. Ou seja, a sociedade repudiou, mas só existe, é aquela máxima frase que a gente aprende lá atrás na sabedoria popular: jabuti não sobe em poste. Alguém colocou o jabuti lá. Se a gente quer condenar o comportamento ético de alguns jabutis, como esses jabutis chegaram a ter esse tipo de engajamento e essa força, essa agendinha de telefone? Então vamos compreender. Agora, chama a atenção, e aí sim, é o residual que vale a pena comentar. Os 2% que falam, ok, a gente falou dos que divulgaram, prestou solidariedade, mas ninguém vai falar do corpo médico, ninguém vai falar de quem vazou esse tipo de informação da paciente. São 2% de pessoas que ficam muito atentas. Aí você me perguntou aonde isso converge. Primeiro, o assunto da Clara e do presidente, eles convergiram de que forma? Sabe quando as pessoas dizem, quando tem um assunto de assédio, a gente mapeia uma coisa que a gente chama do índice, que chama-se de mimimi. Não é usando como mimimi, mas é quando o termo referencial a mimimi existe em determinados assuntos, sobretudo quando mulher, quando as pessoas tentam relativizar, ok? Nestes dois assuntos, este tipo de relativização foi 30% menor do que a média. Ou seja, como impacta? Impactou de um lado positivo. A gente tem que compreender. É uma força, sim, da mulher, que vai aquele cara dizer, que papo, cara. Não, foi um assunto que houve muito mais a dita sororidade, até com reação à falta de sororidade. E foram dois assuntos que permearam e ultrapassaram bolhas políticas de esquerda e de direita. Teve muito perfil de apoiador do Bolsonaro, achando que o que foi feito com a Clara Castanho foi um absurdo. Ou seja, é para a gente entender que quando os assuntos vazam de bolhas, eles ganham organicidade absurda. E os dois assuntos que a gente acabou de comentar, o da Clara e o do presidente da Caixa, foram assuntos que permearam bolha política, mas foram maiores do que bolha política eleitoral. Bem rapidinho, porque o nosso tempo está curto, mas aí, Guto, a partir disso, esses temas permanecem por mais tempo na pauta, porque o que a gente observa é uma explosão e depois o silêncio completo, né? No caso do presidente da Caixa, teve explosão, silêncio, engolido pelo jogo do Flamengo. Você acha que o assunto entrou em letargia? Não, porque não era um assunto tão somente político, Carla, Ivan e ouvintes. Foi um assunto, conforme a gente disse, ele saiu de bolhas de apoio. E o que ele fez? Ele retornou já hoje na manhã, já era um assunto que vinha retornado, continuava sendo compartilhado em WhatsApp sobre o presidente da Caixa. Nem que seja, já saiu, agora botaram uma mulher, vamos ver como é que reclamou. Ou seja, todo teve uma resposta de narrativa que o assunto realmente morreu, mas voltará de uma forma de exploração, nem que seja uma tentativa eleitoral ou uma capacidade eleitoral de colar esse discurso, mas foi sim, repito, houve um aumento, digamos, da preocupação com a mulher nesses dois casos que a gente relatou, e isso é sim o lado positivo. A gente fala tão mal das redes, agora a gente traz uma coisa até que positiva, um aumento dessa preocupação com o assunto mulher, o assunto assédio, que a gente vinha às vezes sempre em bolhas, mas dessa vez deu uma estabilizada com mais perfis apoiando as mulheres. Será que a gente vai evoluir, gente? Estão deixando a gente sonhar! É isso aí, Guto.